Olá, estudiosos e adeptos da doutrina espírita. Estamos aqui mais uma vez para continuar aqui o nosso estudo de O Livro dos Espíritos, com a ajuda do Descomplicando o Livro dos Espíritos. E hoje nós vamos dar continuidade aqui no capítulo 6º. E hoje a gente vai falar sobre mundos transitórios. A gente começou o capítulo a semana passada, que falava sobre os espíritos errantes, e hoje a gente vai falar dos mundos transitórios, que é exatamente onde habitam os espíritos errantes, ok? Então vamos lá? Para responder as perguntas que vão de 234 a 236, são apenas 3 perguntas, né? E algumas subperguntas aqui na 236. Vamos lá as perguntas. Mundos transitórios. De fato, como já foi dito, mundos que servem de estação ou pontos de repouso aos espíritos errantes? Os espíritos que habitam esses mundos podem deixá-los livremente? Enquanto permanecem nos mundos transitórios, os espíritos progridem? Pela sua natureza especial, os mundos transitórios se conservam perpetuamente destinados a espíritos errantes? E aí vem algumas subperguntas, né? Esses mundos são ao mesmo tempo habitados por seres corpóreos? É permanente essa esterilidade e decorre da natureza especial que apresentam? Os mundos dessa categoria carecem então de belezas naturais? Sendo transitório o estado de semelhantes mundos, a Terra pertencerá algum dia a eles? E se sim, em que época? E aí, para responder essas perguntas, nós vamos lá no texto da nossa querida Evelyn, com o Descomplicando. E em mundos transitórios, ela vai dizer o seguinte para a gente. Neste item, são abordados os mundos destinados a seres errantes, como pontos de repousos temporários. Esses mundos, chamados de transitórios, servem como estações, onde os espíritos descansam de um período longo de erraticidade. São posições intermediárias, graduadas conforme a natureza dos espíritos. E os espíritos nesses mundos, eles podem deixá-los livremente, assemelhando-se a aves que descansam em uma ilha antes de seguirem o seu destino. Então, durante a estadia nesses mundos, os espíritos eles progridem, instruindo-se para obter permissão e avançar então para lugares melhores em busca da sua perfeição. Esses mundos transitórios não são permanentes e sua esterilidade é temporária. Não possuem seres corpóreos, mas a natureza neles reflete as belezas da imensidade. A esterilidade é transitória e a Terra, em sua formação, já pertenceu a essa categoria. O texto destaca a ideia de que nada na natureza é inútil e todos os lugares têm uma destinação. Mesmo em estágios ainda iniciais na Terra, antes da presença humana, havia formas de vidas adaptadas àquele ambiente. A concepção de mundos não aptos para a vida material, mas já habitados por seres apropriados, sugere uma grandeza e uma sublimidade, proporcionando uma possível solução para diversos enigmas. E para pegar esse pedacinho aqui, eu gostaria de voltar lá no Livro dos Espíritos, porque existe uma nota de Kardec que ela é tão rica que ela merece a nossa atenção. Porque na última pergunta que eu li, na 236/D, ele diz assim, a pergunta inicial era, pela sua natureza especial, os mundos transitórios se conservam perpetuamente destinados a seres errantes? E aí na D, ele vai perguntar, sendo transitório o estado de semelhantes mundos, a Terra pertencerá algum dia ao número deles? E aí a resposta dos espíritos, já pertenceu. E aí ele pergunta na e em que época? Durante a sua formação. E aí tem uma nota muito interessante de Kardec que eu gostaria de ler para vocês. Nada é inútil na natureza. Tudo tem um fim, uma destinação. Em
lugar algum ao vazio. Tudo é habitado, a vida em toda a parte. Assim, durante a dilatada sucessão dos séculos que passaram antes do aparecimento do homem na Terra, durante os lentos períodos de transição que as camadas geológicas atestam, antes mesmo da formação dos princípios orgânicos, naquela massa informe, naquele árido caos, onde os elementos se achavam todos em confusão, não havia ausência de vida. Seres isentos das nossas necessidades, das nossas sensações físicas, lá eles encontravam refúgio. Quis Deus que, mesmo assim, ainda imperfeita a terra, servisse para alguma coisa. Quem ousaria afirmar que entre os milhares de mundos que giram na imensidade, um só, um dos menores, perdido ali no seio da multidão infinita deles, goza do privilégio exclusivo de ser povoado? Qual então a utilidade dos outros? Tê-los-ia Deus feito unicamente para nos recrearem à vista? Suposição absurda, incompatível com a sabedoria que esplende em todas as suas obras, e inadmissível desde que ponderemos na existência de todos que não podem perceber. Ninguém contestará que, nessa ideia da existência de mundos ainda impróprios para a vida material, e não obstante já povoados, de seres vivos e apropriados para aquele meio, há qualquer coisa de grande e sublime, em que talvez se encontre a solução de muitos e muitos problemas e enigmas da humanidade. Quem ousaria afirmar que entre os milhares de mundos que giram na imensidade, um só, um dos menores, perdido no seio da multidão infinita deles, gozasse de privilégio exclusivo de ser povoado? Será? Será que só existem seres aqui na Terra? Claro que não. Assim como os micróbios, que ao olho humano não é percebido, mas que num simples microscópio a gente consegue enxergar a vida, assim são os outros mundos. Nada na criação é inútil. Nada. Todos os mundos são habitados. Somos nós, seres humanos, que não temos ainda a capacidade de percebê-los. Há muitas moradas na casa de meu pai. Nos vemos no próximo estudo, amigos. Até lá!